Boa! Vamos falar sobre pessoa natural. Bem, se a gente for ler o artigo 1º do Código Civil, que vocês devem estar no Código Civil, ele diz assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Aí vem a minha primeira pergunta: o que é pessoa? Porque para ser capaz de direitos e deveres tem que ser pessoa. Deixa eu fazer uma ressalva antes, que geralmente quando eu falo isso gera um certo conflito. Isso aqui é pessoa no sentido jurídico da coisa. Porque eu vou dizer aqui algumas coisas, por exemplo, vou dizer que animal é coisa, para o direito animal é coisa. Tem uma discussão, é ser senciente, mas vamos começar do majoritário ainda. Animal é coisa. Aí você vai se ofender, você tem seu animal de estimação. Calma, ele continua podendo ser da sua família, você continua podendo gostar dele do jeito que você gosta. Mas pro direito ele não é sujeito, porque a gente vai entender porque pro direito ele não é sujeito. Então, sujeito, de acordo com o artigo 1º, é toda pessoa capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ótimo. Então, quem é pessoa pro direito? Vamos entender que para ser pessoa tem que ser alguém com condições de titularizar uma relação jurídica. Então, o ser humano, ele é pessoa, ele pode titularizar relações jurídicas. E nós temos a figura da pessoa jurídica, que será estudada depois, porque a aula de hoje é pessoa natural. Nós, seres humanos. Beleza. Então, em que momento eu sou considerado pessoa para o direito? Em que momento eu posso titularizar uma relação jurídica? Em que momento eu adquiro direitos e deveres? Aí vem a grande discussão. Não tão grande, na verdade. Já foi maior. É quando, na concepção, nascimento, sei lá, é quando eu tiro meu RG, aí eu passo a ser pessoa para o direito. Artigo 2º do Código Civil, vamos lá. O artigo 2º diz assim: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então vai dizer, então pessoa é nascimento com vida, só é pessoa quando nasce. Mais ou menos, não é bem assim que funciona não. O Brasil, ele adotou o critério do artigo 2º, e aí parece muito tranquilo, né? Pessoa quando nasce, antes de nascer não é pessoa. Só que a gente tem 3 correntes aqui, porque ele fala que nascimento com vida, mas logo depois ele põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, peraí, o nascimento ou é com a concepção? E o que é nascituro? Bem, nascituro é aquele ser que já foi concebido, mas ainda não nasceu, por isso se chama nascituro. Nascituro é o feto, é o ser que está na barriga da mãe. Já foi concebido e não nasceu. E agora vamos entender como a gente soluciona esse problema da lei que diz que é com vida e diz que é desde a concepção. Para entender isso, para explicar isso, na verdade, surgiram 3 teorias. A teoria natalista, a teoria condicionalista e a teoria concepcionista. Essas foram as 3 teorias que surgiram para tentar explicar quando o sujeito passa a ser merecedor de direitos e deveres no âmbito jurídico. A primeira corrente, chamada corrente natalista, ou teoria natalista, diz que só se adquire a personalidade jurídica com o nascimento. Antes disso não há nenhum tipo de proteção jurídica a esse ser. Essa corrente ela é bem minoritária hoje em dia. A gente vai entender por que já já. Aí eu tenho 2 outras correntes que no plano prático elas acabam se misturando bastante. Uma é a corrente condicionalista, que diz que o nascituro tem personalidade jurídica condicional, ou seja, ele tem esse direito submetido a uma condição suspensiva. Que condição suspensiva seria essa? O nascimento. Então, se ele nascer com vida, os efeitos retroagem à concepção. Se ele não nascer com vida, não se alcançou a condição, né? O efeito condicional, aquilo que suspendia a produção de efeitos, e então não há aquisição de personalidade jurídica.
E a última é a concepcionista, que diz que a personalidade jurídica é adquirida com a concepção. A partir da concepção já há proteção jurídica a esse nascituro. E essa tem sido entendida como a majoritária hoje em dia. O STF, quando se pronuncia sobre essa questão, ele não claramente chega a adotar a concepcionista, mas a construção do pensamento nos leva a crer que ele adota a teoria concepcionista e hoje é a majoritária no nosso sistema. No plano prático, a diferença da primeira para a segunda ela é muito pequena. Acaba se chegando à mesma solução dos casos, porque eu tenho uma condição suspensiva que retroage os efeitos, e na outra eu tenho já a produção de efeitos desde o começo. Beleza? Bem, nos parece que essa última é a mais correta, e estaria até de acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, porque o Pacto de São José da Costa Rica diz que a personalidade se adquire com a concepção. Ele vai falar que qualquer pessoa tem direito à vida, e esse, em geral, esse dever, esse direito, na verdade, surge com a concepção. Então a gente estaria coadunado com o Pacto de São José da Costa Rica. E por que eu acho que a teoria concepcionista é também a majoritária mais adequada? Porque vamos imaginar algumas situações reais. Teve um caso bem interessante que é o seguinte: são coisas que só mães conseguem fazer, né? Só mães conseguem ter esse tipo de visão. Que é assim, tinha uma mãe passando, ela passou por um outdoor e viu um ultrassom. Ela bateu o olho no ultrassom e falou: é meu filho. Eu não sei se vocês já viram ultrassom, algum de vocês sim. Ultrassom é tudo igual. Não tem diferença. Eu até finjo que tem diferença quando me mostram alguma coisa e falo: que bonitinho, mas é tudo igual, gente. Mas a mãe bateu o olho e falou: é meu filho. Entrou com ação pedindo dano moral pelo uso da imagem, não dela, do filho, do nascituro. É ultrassom. O menino ainda não nasceu. E foi concedido. Ou seja, se reconheceu direito à imagem, se reconheceu um direito, se reconheceu uma personalidade ali que merece proteção. Então o nascituro ele tem direito ao dano moral. O dano moral a gente analisa em outra aula, a gente falou que é dano moral. Mas todo mundo aí já tem uma ideia, né? Dano moral sempre pipoca aqui e ali, todo mundo já tem uma ideia. Então você reconheceu o direito ao nascituro. Por exemplo, o aborto. Se você está protegendo a vida daquele nascituro, entende-se que já tem personalidade jurídica. Tem algumas discussões sobre aborto, mas em direito penal também vocês analisam. Então, dentro de todas essas proteções, um último exemplo, esse também é bom. Alimentos gravídicos, que são os alimentos dados ao nascituro, a criança que ainda não nasceu. O direito é da criança, não é da mãe. A mãe é representante, mas o direito é da criança. Por esses todos os exemplos e tantos mais que a gente poderia falar, como doação, entende-se que há sim uma proteção ao nascituro. Então, a teoria concepcionista, que diz que a personalidade jurídica se adquire com a concepção, parece ser a mais correta. Vocês podem discordar, adotar o que vocês quiserem, não tem nenhum problema. Mas a doutrina tem se direcionado nesse sentido de adotar a concepcionista. O que é interessante é que o direito defende e protege não só o nascituro, ele protege também o natimorto, é aquele que nasceu sem vida. Isso está lá no enunciado 1 das Jornadas de Direito Civil, do CJF, Conselho da Justiça Federal. E diz assim: a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. A proteção não é apenas ao nascituro, é também ao natimorto. E aí a gente entra na discussão, onde a gente vai afastar um pouquinho a teoria condicionalista, porque mesmo que eu não alcance a condição que é nascer com vida, ainda há proteção, que é o caso do natimorto. Por isso me parece tão correta a concepcionista. Sinta-se à vontade para adotar o que vocês quiserem. A última coisa que eu quero falar para vocês é que o direito garante proteção ao nascituro, mas não ao embrião. Tem uma diferença entre nascituro e embrião. Embrião são aqueles remanescentes de uma fertilização. Não houve concepção.
o embrião não tem a proteção jurídica do nascituro. Tanto que se admite a utilização científica de embriões excedentes. Tem um julgado muito interessante do STF sobre isso, quando ele vai analisar a lei de bioética, que vale a pena a leitura. Vocês colocam lá embrião, STF, vai sair esse julgado, vale a pena dar uma lida. Sabe que o embrião não tem a mesma proteção do nascituro. O embrião, inclusive, pode ser descartado depois de um prazo, salvo engano, de 2 anos. Ele pode ser descartado. E isso você não pode fazer com o nascituro, porque seria matar. Entende-se que nesse caso não há morte, porque não há vida, já que não tem personalidade jurídica. Não confunda o nascituro com embrião. Pois bem, então, com a concepção, temos personalidade jurídica, ou o nascimento, escolha a corrente que você quiser. Temos personalidade jurídica. Só que eu preciso fazer uma outra distinção para entender que personalidade jurídica não é sinônimo de capacidade jurídica. É diferente. Personalidade jurídica é ter direitos e deveres. O sistema reconhece você como alguém digno a ter direitos e a ter deveres. A capacidade, ela vai além, é um plus. Porque a capacidade é a aptidão de adquirir esses direitos e exercer esses deveres pessoalmente. Então, o que é que eu posso lhe dizer? Um maior de 18 anos, um adulto, tem capacidade. Uma criança de 3 anos não tem capacidade. Mas os dois têm personalidade. Deu para entender? Isso em regra, porque a capacidade ela se divide. A capacidade pode ser de duas espécies. Eu posso ter capacidade de direito, também chamada capacidade de gozo, e capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício. A capacidade de direito ou de gozo, ela é reconhecida para todas as pessoas. Ela é reconhecida indistintamente a qualquer sujeito, porque exprime a ideia genérica e potencial de ser sujeito de direitos. A capacidade de direito, ela se confunde com o próprio conceito de personalidade. Capacidade de direito e personalidade, elas se confundem. Mas a capacidade de fato ou de exercício, essa sim é a aptidão para praticar pessoalmente os atos da vida civil. Essa só é adquirida em regra com a maioridade, com os 18 anos. Então, quando eu tenho capacidade de direito junto com capacidade de fato, eu tenho o que se chama de capacidade plena. Só que ainda tem mais um conceito para distinguir para vocês. Falei personalidade, falei capacidade, e tem mais uma que é chamada legitimação. Porque o sujeito ele pode ter personalidade, ser capaz, mas não ser legítimo. Legítimo é uma espécie de capacidade jurídica específica. Às vezes você é capaz, mas você não pode exercer aquele direito, porque você precisa de uma legitimação. Cuidado com a distinção entre legitimação e legitimidade, viu? Legitimidade é voltado para processo civil. Legitimidade é a possibilidade de ser autor de determinada ação ou réu, participar e formar a relação tríplice de um processo. Legitimidade é um conceito diferente. Aqui a gente está falando de legitimação. São nomes muito próximos, não atrapalham um com o outro. A legitimação, então, é essa capacidade jurídica específica. Você pode ser plenamente capaz e não poder realizar alguns direitos. Vamos lá. Casado. Sujeito casado, regime comunhão parcial, que é a regra. Um deles não pode vender o imóvel sem a autorização do outro, chamada outorga uxória, antigamente chamada de outorga marital. Sem autorização, outorga marital hoje, antigamente chamada de outorga uxória. Não pode sem autorização do outro. Perceba que os dois são capazes. Casaram, tem lá seus 25 anos, 30, mas eles não são legítimos, porque a lei, nesse caso, em razão da proteção ao núcleo familiar, não admite que se exerça esse direito sem autorização do outro. Beleza. Então, seguindo a nossa escadinha, vamos entender que primeiro o sujeito tem personalidade, depois ele tem capacidade, depois, se for o caso, porque não é para todos os casos, ele adquire uma legitimação para realizar determinados atos. Nem sempre eu vou exigir. São para alguns atos, alguns deveres ou alguns direitos.
A regra é que personalidade, capacidade, pronto. Você está pronto para partir para a vida e realizar as suas relações jurídicas da maneira que melhor lhe aprouver, óbvio, desde que respeite o sistema jurídico como um todo. Bem, mas quem não é capaz, por óbvio, é incapaz. E como o direito ele resolve o problema dos incapazes? Tem uma coisa chamada teoria das incapacidades, que vai exatamente se debruçar sobre isso. Chamada teoria das incapacidades, busca primeiro distinguir o tipo de incapacidade, que pode ser absoluta ou relativa, os efeitos dessa incapacidade e a forma de suprimento dessa incapacidade. Se eu estiver falando de incapacidade absoluta, para resumir, a gente vai bater um por um. Se eu estiver falando de incapacidade absoluta, o efeito é o ato nulo e a forma de suprimento é a representação. Se eu estiver falando de incapacidade relativa, o efeito é a anulabilidade e a forma de suprimento é a assistência. Beleza? Tranquilo aí. E quando é que eu sei que a incapacidade é absoluta e quando é que eu sei que a incapacidade é relativa? Isso aí é disposição de lei. A gente vai bater aqui, ler todos os incisos. Tem lá no artigo 3º e artigo 4º do Código Civil, que deveria estar na mão de vocês. Mas vamos entender o que é esse reconhecimento de incapacidade. Porque quando a gente fala que alguém é incapaz, normalmente é algo negativo. A gente pensa, pô, incapaz é algo negativo, é algo ruim. Você é um incapaz. Mas para o direito, o reconhecimento de incapacidade nada mais é do que uma medida protetiva. Porque o direito está dizendo, olha, essa pessoa não tem condições de realizar atos sozinho. Porque ela não tem experiência, ela ainda não tem um desenvolvimento completo, ela tem algum outro tipo de dificuldade ou barreira que a coloca em desvantagem. Então eu, direito, não vou deixar essa pessoa sozinha, porque se eu deixar ela sozinha, ela vai ser alvo de possíveis ou prováveis explorações. Então eu vou criar um sistema protetivo. Esse sistema protetivo é chamado de teoria das incapacidades. Então eu vou dizer, tais pessoas só podem realizar os atos se estiverem representados ou assistidos, porque assim eu garanto que quando manifestarem as suas vontades, eu direito, né? Não eu, professor. Eu, o direito, garanto que quando realizarem as atividades, essas atividades serão em grau equiparado a um completamente capaz, e ela não estará em desvantagem. É uma forma de proteger e retirar essa desvantagem que lhe é inerente. Então, quando o direito reconhece que determinadas pessoas não têm os requisitos que ele entende essencial para a realização de determinados direitos, ela supre isso por meio de dois institutos, assistência ou representação. Cuidado, quando a gente fala de incapacidade, a gente está falando da ausência de capacidade de fato, não da ausência de capacidade de direito, viu? Porque a capacidade de direito é inerente a todo ser humano. Capacidade de direito se confunde com personalidade, então cuidado. Reconhecer a ausência de capacidade de direito é reconhecer a ausência de personalidade, e aí é uma contrariedade em si mesmo. Eu estou falando de ausência de capacidade de fato, ou de exercício, aquela que a gente falou ainda há pouco. Não confundir uma coisa com a outra. Então a lei precisa reconhecer que o sujeito é incapaz, ele não tem todos os elementos para poder relacionar-se juridicamente, pelo menos não de maneira equiparada, e vai suprir isso. Para que ela possa suprir isso, ela entende que existem dois tipos de incapacidade: a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. A incapacidade absoluta para o direito são aquelas pessoas que não têm qualquer capacidade de agir, que a sua manifestação de vontade ela é irrelevante para o direito. Não tem relevância para o direito. Elas precisam ser representadas. O ato realizado por um absolutamente incapaz sem representação é um ato nulo, nulidade absoluta. Por outro lado, os relativamente incapazes são aqueles que têm certa capacidade de agir, mas não completa. A sua vontade não é ignorada, ela só precisa ser complementada. Os relativamente incapazes, eles são assistidos. Os atos praticados por um relativamente incapaz sem assistência são anuláveis, ou também conhecido como nulidade relativa.
Ou seja, eles podem produzir efeitos até que uma eventual sentença judicial reconheça que é inválido e aí regule essa invalidade. E como é que eu sei que alguém é absolutamente incapaz? Ou que alguém é relativamente incapaz? A lei facilitou o trabalho para mim. A lei diz aqui uma ressalva. Se o seu código é antes de 2015, jogue fora, queime. E pegue um código depois de 2015, porque essa regulamentação toda foi mudada a partir de 2015, com o chamado Estatuto do Deficiente, que é a Lei 13.146. Seu código precisa ser após 2015. Eu sei que é um período grande, né? Já temos bastante tempo, mas é que eu sei que muitos de vocês ficam com códigos antigos. Nesse caso é muito perigoso, você vai acabar se confundindo. Vamos lá. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, quem é absolutamente incapaz? Menor de 16 anos. O sujeito tem menos de 16 anos, ele é absolutamente capaz, seu ato não tem relevância jurídica, ele precisa ser representado. Se ele não for representado, nulidade absoluta. É isso mesmo? Em regra é. Em regra é exatamente isso. Só que eu tenho que tomar cuidado, e aí eu preciso fazer uma pequena ressalva para a gente entender que não é exatamente assim sempre. O nosso Código Civil, ele passou por uma constitucionalização. É o que se chama direito civil constitucional. Ele está submetido às normas ético-jurídicas constitucionais, sobretudo a norma fundante e fundamental prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que diz que a dignidade da pessoa humana, ela é fundamento da República. Dito isso, uma das consequências de reconhecer a dignidade da pessoa humana como fundamento da República é a repersonalização do direito civil, ou seja, é o reconhecimento de que valores existenciais são mais relevantes do que valores patrimoniais. Se eu entendo que os valores existenciais são mais relevantes que os patrimoniais, sempre que houver conflito entre um valor existencial e um valor patrimonial, a regra é que o valor existencial venha a se sobrelevar. Entender isso, entender que em determinados casos, o ato realizado por um incapaz, por um absolutamente capaz, mas que seja ligado a um valor existencial, ele pode sim ser reconhecido como válido, de maneira excepcional. Porque aí eu tenho conflitos de interesses e eu preciso ponderar isso. Isso foi alvo de um enunciado 138 do CJF. O enunciado 138 do CJF diz assim: a vontade dos absolutamente incapazes, nas hipóteses do inciso 1, artigo 3º, é juridicamente, isso é porque isso aqui foi antes, viu? Tinha inciso 1, não tem mais. É juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a ele concernentes, desde que demonstrem discernimento para tanto. Um exemplo disso, a adoção. Se você for lá no ECA, você vai ver que o maior de 12 anos, a criança que tem mais de 12 anos, ela é ouvida para se manifestar acerca da adoção. Se ela concorda. Isso aqui é a manifestação de vontade de um absolutamente capaz sendo reconhecida juridicamente como válida. A regra é: a vontade absolutamente capaz é nula, não tem relevância, salvo nos casos de valores existenciais. Nesses casos dos valores existenciais, a lei, em razão da ponderação de interesses, reconhece validade a essa manifestação de vontade, desde que entenda que há discernimento daquela criança. Beleza até aqui, né? Então vamos agora entender quem são os relativamente incapazes. Os relativamente incapazes estão no artigo seguinte, o artigo 4º, e diz assim: são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer. 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, abaixo de 16 é o que? Absolutamente incapaz. De 16 para 18, relativamente incapaz. Você reconhece que esse aí, adolescente, ele tem alguma condição de se manifestar, mas não tem uma condição completa.
então ele vai ser assistido e não representado. A vontade dele, como tem alguma relevância, ela não é nula, ela é anulável. O critério aqui é estritamente cronológico. O critério que a lei escolheu foi cronológico. Poderia ser 16 a 17, poderia ser 14 a 16, poderia, sim. A escolha é meramente cronológica, dentro de parâmetros criados pelo legislador. Ele entendeu que 18 é maioridade, 16 a 18 é relativamente, abaixo de 16 é absolutamente. Pois bem. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Ébrios habituais e os viciados. Aqui são os alcoólatras, os dependentes químicos. Eles são considerados como relativamente capazes. A manifestação de vontade deles está viciada em razão... A manifestação deles está viciada em razão da dependência química, que afeta o cérebro e afetaria a sua manifestação plena. Agora vamos tomar cuidado com uma coisa. É o ébrio, é o viciado, é o alcoólatra. Não é o bêbado. Isso é bem diferente. Não é o bêbado. Porque o sujeito que está bêbado e realiza um ato, ele responde por esse ato. Porque a gente tem uma teoria chamada actio libera in causa. O sujeito que conscientemente se coloca na situação de inconsciência, ele responde quando está em estado de inconsciência. Então o sujeito que vai lá e bebe, fica bêbado e realiza um ato, ele vai responder por esse ato. Aqui eu estou falando de um viciado, de um dependente químico, alguém que tem uma dependência, que não consegue sem ajuda se libertar dela e em razão disso tem o seu discernimento afetado. Não venha com a desculpa de que eu estava bêbado, a culpa não é minha, a culpa é sua sim. Esse golpe não cola com ninguém e não cola com a lei, porque a lei distingue o alcoólatra do bêbado. O sujeito que eventualmente se coloca no estado de inconsciência por meio da utilização de alguma substância, ele vai responder com base na teoria da actio libera in causa. Beleza? Pois bem. E vamos para o próximo inciso. O próximo inciso diz assim: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Aqui entram aqueles casos, o sujeito que está em coma, o sujeito que tem algum tipo de patologia que afeta o seu discernimento. Todos esses entram como relativamente incapazes. É aqueles que têm alguma deficiência de ordem mental. Nesses casos, esses sujeitos eles vão ser assistidos por meio de um instituto chamado de curatela, ou algo que a lei de 2015 trouxe, que é a manifestação de vontade por meio de decisão apoiada. Mas esses institutos vocês estudam em processo civil, como eles se dão, qual a forma, qual é o procedimento. Aqui basta saber que eles existem e que uma vez utilizados eles vão o quê? Eles vão suprir essa vontade e essa vontade vai ser considerada válida. Bem. E temos a última figura. A última figura são os pródigos. Pródigo é aquela pessoa que desordenadamente gasta os seus haveres. É o sujeito que dilapida o próprio patrimônio. É o sujeito que não tem nenhum controle sobre isso. Não é o sujeito que faz caridade. Não é o sujeito que gasta muito, o consumista. Esse aqui é o sujeito que realmente ele não tem condições de controlar o impulso. Ele é um relativamente incapaz. O que se entende é que a vontade dele é válida para todas as relações existenciais, mas não para as relações patrimoniais. Até porque o que afeta o discernimento dele é só na relação patrimonial, não na relação. Então, se ele for casar, ele não precisa de suprimento de vontade. Mas para ele fazer um contrato, aí ele precisa. Uma doação. Ainda mais doação, né? O cara que é pródigo, a gente nunca sabe até que ponto vai isso. Por falar em doação, não se admite doação universal. Você não pode doar todos os seus bens. É só uma ressalva mesmo, porque eu acho que vocês não vão fazer isso, mas é importante que vocês saibam, por uma questão jurídica.
A última ressalva está ligada aos índios. Os índios são capazes, os índios são incapazes, depende. Há uma distinção. O índio não integrado, aquele índio que normalmente a gente pensa, né, o índio que vive isolado, esse é considerado pela FUNAI, quer dizer, pela FUNAI não, é pelo Estatuto do Índio, que é por uma lei, como absolutamente incapazes. Como absolutamente incapazes. E aí a FUNAI, ela tem esse papel de tutelar os interesses deles. Já os índios integrados, aqueles que participam da sociedade, você vê índio aí que tem acesso à informação, tem internet, celular, anda integrado na sociedade, bem, esse não tem por que ser tratado de maneira distinta. Esse vai ser considerado como absolutamente capaz. Beleza? Pois bem. E eu falei aqui de representação, assistência, formas de suprimento de capacidade, ou suprimento de incapacidade, porque a capacidade não precisa ser suprida, né? Você já tem. Suprimento de incapacidade, vamos entender o que é representação, o que é assistência. Bem, representação é suprimento de capacidade absoluta. A gente falou isso há pouco. O representante, ele pratica o ato sozinho, em nome do incapaz. Então, quem são os representantes? O pai é representante do filho. O pai de uma criança de 3 anos. Ele, quando vai realizar um ato, ele realiza sozinho, sem a participação da criança, sem a participação do filho. Isso é representação. A ausência de representação gera nulidade. Já a assistência, eu estou falando de incapacidade relativa, o assistente realiza o ato junto com o assistido, porque aqui a vontade, ela tem relevância, ela só precisa ser complementada, suprida. E eles realizam atos juntos. A ausência de assistência gera o quê? Incapacidade relativa. Uma ressalva quanto à representação. Não confundir representação legal com representação convencional. Essa representação que a gente está falando é representação legal. A representação convencional é aquele que o sujeito escolhe alguém para realizar um ato por ele. É o caso de vocês, quando forem advogados. Vocês serão representantes convencionais. Seu cliente lhe escolhe para representar ele para a prática de atos jurídicos dentro de um processo. Ou um procurador, isso é representação convencional. Não é dessa que a gente está falando. Estamos falando da representação legal de suprimento de incapacidade. Pois bem, às vezes, quando eu estou falando de incapacidade fundada em critério subjetivo, critério psicológico, essa incapacidade